Se um assassino mata outro assassino, ele se torna herói ou ele continua sendo criminoso? Essa é a pergunta que Dexter Morgan coloca na nossa cabeça desde o primeiro episódio. E sabe o que é o mais perturbador disso tudo? É que você passa as 8 temporadas torcendo pra um cara que mata. Hoje eu vou te contar a história de uma série mais viciante que a televisão já produziu. E prometo que depois desse vídeo, você não vai conseguir dormir sem começar pelo menos um episódio. Durante o dia, o Dexter ele é analista forense. Ele é especialista em padrões de sangue no Departamento de Polícia de Miami. Ele é querido pelos colegas, ele é educado, prestativo, tem uma namorada, cuida do desdenteado com carinho, faz churrasco no final de semana. Parece aquele vizinho ideal, mas à noite ele se transforma em algo completamente diferente. Ele é um assassino em série. Ele é metódico, calculista e absurdamente frio. Ele prepara cada crime com meses de antecedência. Ele estuda suas vítimas, forra a sala inteira com plástico para não deixar nenhum rastro e mata sem hesitar. O que diferencia o Dexter com qualquer outro vilão é o código de Harry. O código de regras que seu pai adotivo, um policial experiente chamado Harry Morgan, criou para ele ainda na adolescência. Ele percebeu que o filho tinha impulsos que não podia simplesmente ignorar. O código diz: você só mata quem merece, somente criminoso que tira vidas inocentes e escapa da justiça. Nada de inocentes, nada de impulsividade e jamais ser pego. O trauma da infância que explica tudo. Dexter tinha apenas 3 anos quando presenciou o assassinato brutal da sua mãe biológica dentro de um container de metal. Ele ficou preso lá por 2 dias, no meio de sangue, antes de ser resgatado pelo policial Harry. Esse momento não apenas explica seu impulso, mas como é raiz de toda a série. Dexter chama a si mesmo como passageiro sombrio. Ele não se identifica como um monstro, mas como alguém que carrega uma força dentro de si que precisa ser alimentado. Essa voz interna é narrada em primeira pessoa durante toda a série, e o que torna cada episódio uma experiência única. Você ouve os pensamentos de um assassino em tempo real. Dexter admite abertamente que não sente emoções genuínas. Ele estudou como as pessoas reagem, como sorrir, como expressam empatia e reproduz tudo isso como uma performance. A série levanta a pergunta o tempo todo: alguém que age como humano, mas não se sente como humano, é humano? Mas antes de você achar que já entendeu, o Dexter deixa eu te mostrar o que cada temporada faz com ele, porque a série não deixa ele em paz, nunca. Logo no primeiro episódio, a série te coloca dentro da cabeça de Dexter e você entende que vai torcer por ele mesmo sabendo que não deveria. A primeira temporada apresenta um vilão chamado Assassino do Caminhão de Gelo. Alguém que drena o sangue das suas vítimas e deixa em cenas bizarramente limpas, quase artística. O detalhe que muda tudo: esse assassino conhece o Dexter, sabe quem que é e quer algo dele. A primeira temporada não é sobre capturar um criminoso, é sobre Dexter revisitando o trauma mais profundo da sua vida. E a revelação final dessa temporada é a primeira de muitas que vão te deixar de queixo caído. Na segunda temporada, o local onde Dexter descartava os corpos das suas vítimas é descoberto. A polícia de Miami começa a caçar pelo açougueiro da Bahia, sem saber que é o cara que trabalha no próprio laboratório deles. O FBI entra no caso com uma agente brilhante que começa a fechar o cerco. E para piorar, o Dexter conhece uma mulher chamada Lia, que é tão perturbada quanto ele, e começa a desvendar suas camadas de uma forma que ninguém jamais fez. Essa temporada é puro desespero. Se o Dexter tivesse um amigo de verdade,
Na terceira temporada, Dexter comete um erro durante uma das suas missões de matar alguém que não deveria. O irmão da vítima é um promotor ambicioso e descobre quem é o Dexter de verdade. E ao invés de denunciá-lo, ele quer aprender com ele. E pela primeira vez na vida, Dexter tem alguém com quem pode ser honesto. Essa temporada explora o que acontece quando um homem que nunca pertenceu a lugar nenhum finalmente encontra alguém que é parecido com ele. E isso pode parecer o mais perigoso no mundo. A melhor temporada da série com um final impactante é a quarta temporada. Dexter encontra o Trinity, um assassino em série que mata há décadas sem nunca ter sido pego, que tem famílias, filhos, vai à igreja todo domingo, que por fora é um cidadão extremamente exemplar, que Dexter também sempre fingiu ser. E Dexter fica fascinado. Esse homem prova que é possível ter uma vida normal e ainda alimentar o passageiro sombrio, ou prova exatamente o contrário. John entregou um dos personagens mais aterrorizantes da temporada. O confronto entre os dois é uma dança de predadores e no final dessa temporada é considerado até hoje um dos momentos mais chocantes. Sem spoiler, ele muda tudo, literalmente tudo, viu? Na quinta temporada, depois do impacto emocional da quarta temporada, Dexter precisa continuar vivendo. Essa temporada explora algo que ninguém esperava, um assassino aprendendo o que é a dor de verdade. Uma nova personagem entra na história, alguém que foi vítima de um grupo de homens que escapou da justiça. Dexter e ela formam uma parceria implacável, onde a vingança e o luto misturam de uma forma que a série nunca havia tentado antes. Na sexta temporada, a série mergulha em uma teoria inédita, um assassino motivado por visões religiosas do fim do tempo, encenando cenas de apocalipse com suas vítimas. O Dexter ele começa a se questionar se existe algum propósito maior por trás do que ele faz. E no final dessa temporada tem uma das revelações sobre alguém muito próximo ao Dexter, que vai mudar completamente a dinâmica da série a partir dali. Essa temporada começa exatamente onde a sexta terminou, sem tempo para respirar. Alguém descobriu quem é Dexter de verdade, e não é um inimigo, é uma pessoa que mais o ama. Como o Dexter lida com isso? Como essa pessoa vai lidar com isso? A sétima temporada é sobre o custo de um segredo guardado por toda uma vida. E é sobre o que acontece quando ele finalmente não pode ser mais mantido. É emocionalmente devastadora, de um jeito que nenhuma temporada anterior havia sido antes. A temporada final é a que mais divide de todas. Uma parte dos fãs odeia, outra parte entende o que ela tentou dizer. O que eu posso falar aqui, sem spoiler, é que Dexter precisa finalmente escolher quem ele é. Depois de 8 temporadas fingindo ser uma pessoa normal, a série força a tomar uma decisão definitiva sobre o que ele realmente quer. O final gerou debate por anos, e parte desse debate foi o que motivou a criação da continuação em 2021. Você vai terminar essa temporada com uma opinião muito forte, mas independente do que você vai sentir no final, a jornada até lá vale cada minuto. Dexter faz algo que nenhuma série havia conseguido com tanta consistência antes: colocar os espectadores dentro da cabeça de um assassino e fazer com que essa experiência fosse confortável, quase agradável. E isso leva a uma pergunta desconfortável: por que eu torço por Dexter? A resposta está no código de Harry. Dexter só mata quem merece. Criminosos que escapam da prisão, assassino que mata uma família inteira e foram absorvidos por técnica judicial,
Ao criar um sistema de justiça paralelo mais eficaz do que o sistema real, a série toca numa ferida que todos nós temos, a sensação de que o mundo é injusto e que os criminosos frequentemente escapam impunes. Dexter resolve isso, e a parte de nós fica mais aliviado quando ele resolve. Mas a série não te deixa confortável nisso por muito tempo, porque quanto mais você torce por Dexter, mais a série te pergunta: até onde vai essa lógica? E se o código de Harry for apenas uma desculpa de um assassino usar para se sentir mais humano? Diferente de muitas séries longas, Dexter constrói camada que depende de tudo que veio antes, e pular episódio vai custar muito caro lá na frente. Existe também continuações depois da série original. Vieram Dexter Ressurreição em 2021 e Dexter Pecado Original em 2024, mas sempre começa pela série original, que foi de 2006. Ela é o coração de tudo. Dexter é uma série que fica dentro da sua cabeça por muito tempo depois que você termina ela. Não porque ela é violenta, mas porque ela te faz questionar o que você acredita sobre a justiça, sobre o que é bem e o que é mal, e o quanto você está disposto a torcer por alguém que não deveria ser um herói. Quando você chega no final da 4ª temporada, você vai entender exatamente o que eu quis dizer com isso. Me fala aqui nos comentários, você já assistiu Dexter? E se sim, qual temporada te marcou mais? E se não assistiu ainda, o que tá esperando para começar? Então, galera, eu só quero pedir para vocês, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não se esqueça aqui de se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho e deixar aquele like para fortalecer a nossa página. Até o próximo vídeo. Tchau!